Então seja muito bem-vindo à apresentação deste trabalho. Esse trabalho de eletromagnetismo foi proposto pelo docente mestre Antônio Maciel da Silva e executado por mim, acadêmico Jefferson da Silva Gaspar, como componente avaliativa. Então, o trabalho ele consiste em explicar as quatro equações de Maxwell do eletromagnetismo, assim como dar o seu significado físico delas, sua contribuição para a física moderna e um pouco também da história de James Clerk Maxwell. Então, James Clerk Maxwell nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 13 de junho de 1831. Maxwell ele era filho de advogados, os pais eram advogados. No entanto, o pai dedicou toda a vida a cuidar do filho, da educação do filho e a cuidar também daquilo que eles tinham de bens na família. Ele não chegou a exercer de fato a advocacia. E ele passou a fazer isso, a cuidar das coisas, logo após a morte da mãe de Maxwell, quando ele tinha por volta de 9 anos de idade. Então Maxwell vem a nascer assim, nesta data e na Escócia, né? E aí ele dá o seu pontapé inicial nos seus estudos na Edinburgh Academy, né? Na academia da cidade, do lugar onde ele nasceu e onde ele morava. Aí ele começou a estudar por volta dos 10 anos. Aos 14 anos ele conseguiu construir o seu primeiro trabalho para publicação, onde lá ele falava sobre elipses perfeitas na área ainda dentro do campo da matemática. E logo após se formar no que a gente vem a ter hoje como o ensino médio, como a gente se chama, ele deu entrada no seu curso superior. Na época, eles denominavam de filosofia natural. O que vale hoje a física, né? A filosofia natural, ela busca ali pensar e refletir a respeito da natureza. E a física hoje tem esse como seu principal objetivo. A física ela busca explicar de forma científica, de forma embasada, lógica, aquilo que acontece na natureza ao nosso redor. Então, Maxwell, depois de se formar em física, ele se muda, né, para Inglaterra, onde ele começa a cursar matemática. Então, lá ele se gradua em matemática em Cambridge, né, uma universidade muito conceituada até hoje. E lá ele teve aulas com William Hawkins, que é muito conhecido também na área dos cálculos, aí para as ciências exatas e até as da natureza, onde a gente usa bastante alguns cálculos de autoria desse cara. E quando Maxwell se propôs a ter aulas com William, ele fez isso no intuito de aprender matemática para participar de uma competição. Nessa competição ele acaba ficando em segundo lugar e aí ele entra para um clube onde reunia somente os 12 melhores alunos da Universidade de Cambridge. Então Maxwell conseguiu esse feito. Maxwell, quando se graduou em matemática, ele conseguiu um emprego para trabalhar em um laboratório com uma experimentação, etc. E aí uma das coisas que ele fez foi trabalhar com cores primárias. Ele foi lá e pintou um peão com as cores primárias e ele observou que através dessas cores ele conseguia criar, né? Ele conseguiu obter aí praticamente todas as cores do espectro eletromagnético. E com isso, na época, ele ganhou a medalha da Royal Society, né? Que é a Sociedade Real. Ele ganhou uma medalha por esse feito. Vale ressaltar que a televisão a cores, como foi criada posteriormente na história, foi graças aos estudos dele, de Maxwell, que também tem até uma pontinha dos estudos de Newton, né? O Newton também estudou as cores. E aí ele veio a falecer prematuramente
na Inglaterra, onde ele morava, em 1879. E aí, se propondo a ver realmente o que esse trabalho tem como objetivo principal, que é as equações dele, Maxwell foi lá e pegou vários caras que já tinham estudado eletricidade e magnetismo e conseguiu genialmente fazer uma junção dessas duas coisas. Eu costumo até dizer que o Maxwell está para o eletromagnetismo, assim como o Newton tá para a mecânica clássica, né? As equações de Maxwell elas existem para o eletromagnetismo, assim como as equações do movimento de Newton existem para a mecânica clássica, cinemática, etc. Maxwell teve aí a sua importância indescritível para o eletromagnetismo, para a física moderna, para a física que governa o nosso mundo atualmente. E isso a gente vai conseguir ver e entender no decorrer do trabalho, quando a gente vai explicar mais ainda sobre as equações dele. Então, Maxwell se colocou a estudar primeiramente a lei de Gauss para os campos elétricos. Então, primeiro ele observou, partindo da observação de cargas elétricas. Ele foi lá e observou as cargas elétricas individualmente, né, as cargas positivas e negativas, e ele via que, por exemplo, da carga elétrica carregada positivamente, ele via divergir dessa carga, né, sair dessa carga, linhas de campo. E aí essas linhas de campo são as linhas de campo elétrico, porque a gente trabalha com partículas e as partículas elas têm carga elétrica. E aí essas linhas são denominadas de linhas de campo elétrico. E aí ele olha para a partícula negativa e ele observa que essas linhas elas convergem para a partícula, né? Elas buscam aí entrar na partícula, assim a gente pode dizer. E aí ele viu e deduziu isso logicamente, né? Na carga positiva a gente tem linhas de campo saindo, na carga negativa a gente tem linhas de campo entrando. E aí ele consegue observar também a interação entre essas cargas, né? As cargas de sinais opostos elas se atraem e as cargas de sinais iguais elas criam aí, geram uma repulsão, né? Elas nunca tendem a se atrair. E aí Maxwell parte para a sua primeira formulação. Ele diz que é possível, né? Ele queria entender a quantidade de campo elétrico, de linhas de campo que saem de uma partícula, de um corpo, envolta, né, fechado por alguma coisa. Gauss é isso, uma superfície gaussiana, como a gente costuma chamar até, uma superfície fechada. Então ele tinha lá uma partícula qualquer, a gente pode denominar qualquer letra, vamos chamar aqui de uma partícula Qzinho. E aí ele queria saber quanto de campo elétrico que essa partícula tem. E aí ele foi lá e disse que essa partícula, né, a quantidade de campo elétrico nessa partícula, ela pode ser dada pela quantidade de partículas que está envolvida lá, que tem lá dentro, por essa constantezinha. Isso na forma integral. Sendo que a gente pode ver que Q ele é integral volumétrica de ρ, onde ρ é a derivada parcial, né, da carga, da quantidade de cargas que estão lá envolvidas em um determinado volume. E ele usa aí, a gente pode usar o teorema da divergência. Esse teorema da divergência diz o seguinte, ele diz que qualquer integral de superfície fechada, como a gente consegue observar aqui, que é uma figura fechada, né? uma figura gaussiana, uma superfície fechada. Então ele diz que uma integral de superfície fechada ela pode ser escrita na forma de integral de volume, se ao invés de a gente escrever dessa maneira aqui, ó, de um campo elétrico em uma área, a gente denominar de um campo que diverge, né, do campo elétrico em um determinado volume. Então, o teorema da divergência ele diz que a gente pode escrever dessa maneira. Como o ρ é uma derivada parcial, então a gente faz a derivada parcial da quantidade de cargas que existem nesses três planos aqui, x, y e z. Tendo feito isso, a gente observa que a integral em uma superfície fechada do campo
elétrica em uma área é dada nessa nomenclatura aqui. E ao final a gente obtém o seguinte: na forma diferencial, a lei de Gauss para os campos elétricos ela pode ser escrita como o divergente do campo elétrico sendo igual a ρ sobre epsilon zero. E aí com isso, Maxwell consegue explicar, dizer e determinar, né, o campo elétrico que passa em determinada área. Aqui a gente pode imaginar que esse quadradinho aqui seja uma área específica que a gente pegou nessa figura. E aí a gente consegue, através da sua equação, determinar o campo elétrico que passa por aqui. Essa é a primeira relação que Maxwell faz para os campos elétricos. Não estando satisfeito, vai lá Maxwell e agora quer estudar a lei de Gauss para os campos magnéticos. Então, ele já tendo formulado a sua equação, que desvendava a quantidade de campo elétrico que passa por uma determinada área, por um determinado espaço, agora ele quer saber sobre os campos magnéticos. Ele quer saber o fluxo de campo magnético. E aí, ele observa que o fluxo magnético em uma área é igual a zero. E a gente vai entender como isso acontece. Aqui a gente tem a forma integral, uma superfície fechada em um volume, né? Aqui a gente pode adotar que esse ímã ele está envolto aqui, por exemplo, em uma superfície fechada, e ele quer observar o quanto de linhas de campo magnético que conseguem passar essa superfície fechada aqui, essa superfície gaussiana. E ele diz que isso é zero. Por que é zero? A gente entende o seguinte: a gente entende que se eu tenho aqui N linhas de campo magnético que saem desse polo norte aqui, é igual a quantidade de linhas que entram aqui no polo sul, então meu fluxo é zero. Se a mesma quantidade de linhas de campo que saem é a mesma quantidade das linhas de campo que entram, nesse caso o fluxo é zero, e foi isso que Maxwell disse na sua equação. Mais uma vez usando o teorema da divergência, né, que são as linhas de campo que saem da partícula, ele observa o seguinte, e aí ele descreve na sua forma, né, diferencial. Ele diz que o divergente do campo magnético é igual a zero. Justamente por isso. Porque simplesmente a quantidade de linhas de campo que saem de um ímã é igual à quantidade de linhas de campo que entram. Então ele consegue escrever isso aí. Só que essa equação ela diz muito mais do que isso. Para a gente que estuda eletromagnetismo, ela afirma categoricamente que é impossível a gente encontrar na natureza, e isso até hoje é tido como verdade, porque nunca se observou na natureza, a gente ter, por exemplo, um monopólio magnético. Diz que um ímã sempre vai ser composto por duas polaridades. E isso nunca foi observado de forma contrária na natureza. Por isso que até hoje a gente tem como verdade. Então, se eu tenho lá um ímã e eu, por exemplo, eu vou lá e parto esse ímã em dois, eu vou obter ao final desse processo dois ímãs menores, no entanto ainda com dipolos magnéticos, com um polo norte e um polo sul. Se eu quebrar esse ímã em N pedaços, todos os pedaços que eu vou obter desse ímã, ainda assim, por menor que sejam, eles terão dois polos magnéticos. Então, essa é o que afirma categoricamente a segunda equação de Maxwell. Maxwell afirma isso. E aí, posteriormente, ele formula a sua equação de acordo com a lei de Faraday-Lenz para o magnetismo. Então, Maxwell foi lá e observou o seguinte: eu tenho lá um ímã, e esse ímã ele tem um campo magnético. E ele observou que se eu pegar esse ímã e eu variar esse ímã perto de uma espira, perto de um fio, digamos que isso aqui seja um fio de cobre em forma de espira, tá? Ele foi lá e ele pegou esse pedaço de ímã e ele variou esse ímã passando entre
esse fio na forma de espira de um lado para o outro rapidamente. Quando isso acontece, quando eu vario a posição desse ímã em relação a essa espira, eu vario também o campo magnético que esse ímã carrega. E ele observou que ao variar o campo magnético, ele obtinha uma corrente elétrica passando nesse fio. Então ele sacou o seguinte, ele sacou que quando ele varia o campo magnético, ele produz um campo elétrico. Tudo bem. Esse campo elétrico, por sua vez, ele sempre se opõe ao sentido em que esse campo magnético ele está variando. Então, ele consegue observar isso, sacar isso. E aí ele formula a sua forma integral para descobrir o campo elétrico que se dá pela variação desse campo magnético. E aí, segundo o teorema de Stokes, antes a gente viu o teorema da divergência, que é quando a gente consegue calcular, né, o quanto de linhas de campo que convergem de um determinado corpo ou de uma determinada partícula. Aqui, como a gente trabalha com uma superfície em forma de curva, a gente trabalha com uma integral de curva, e agora é o teorema de Stokes. O teorema de Stokes é dito como, nessa forma aqui, esse nabo que representa aqui nessa fórmula, quando a gente trabalha com uma superfície em forma de curva. Isso aqui calcula o quanto que uma coisa pode rotacionar, girar, etc. Então ele vai lá e consegue formular diferencialmente a sua lei para descrever, né, a magnitude que, na medida que ele varia um campo magnético, ele produz aí um campo elétrico. E isso é o que diz essa equação. A gente consegue observar isso, né? Faraday deu aí sua contribuição, Lenz também, lembrando que esse sinal aqui é a orientação do resultado que a gente obtém quando a gente varia um campo magnético, a orientação dessa corrente. Então Lenz foi lá e conseguiu dar essa orientação. Claro que tem todo um cálculo que ele chega a esse resultado. Não é o objetivo desse trabalho no momento, mas só para explicar qual a contribuição desses caras. Então, ele descobre o seguinte, né? Recapitulando aqui, que quando ele varia um campo magnético, ele obtém, né, um rotacional do campo elétrico. E, por último e não menos importante, a gente tem a lei de Ampère, Maxwell para o magnetismo. Então, Maxwell observou o seguinte. Aqui eu tenho um modelo de um capacitor, bem básico. O capacitor ele consiste em passar uma corrente entre duas placas, né, uma corrente elétrica. E nessas duas placas, digamos que entre essas duas placas a gente adote que tem um vácuo. Beleza. Entre essas duas placas, cria-se um campo elétrico. Até aí tudo bem. Só que o que ele não esperava era que esse campo elétrico ele também criasse um campo magnético. Isso remete a lembrar a equação anterior, onde ele varia o campo magnético e obtém uma corrente elétrica, que é o contrário. O meu campo elétrico ele gera um campo magnético. E aí ele vai tentar buscar explicar isso de forma lógica. E ele chega na seguinte conclusão. Ele usa o teorema de Stokes, dá aqui uma corrente de deslocamento, onde agora eu não tenho aqui... Aliás, eu tenho aqui uma corrente, ao final eu obtenho o que a gente chama de densidade de cargas. Isso aqui, ele conseguiu dizer que quando eu tenho uma variação do meu campo elétrico, eu obtenho um rotacional do meu campo magnético. Isso aqui acontece da seguinte maneira. Mais especificamente, quando eu passo o ímã numa espira, vario o campo magnético dele e gero uma corrente elétrica, essa corrente elétrica aqui é que está sendo gerada, induzida, quando eu vario o meu campo magnético. Só que essa corrente elétrica, ela gera também um campo magnético, que por sua vez gera um campo elétrico, que por sua vez gera um campo magnético,
E isso perdura, dependendo do meio que isso aconteça, perdura aí até em termos de infinito, né? Isso aqui continua a acontecer gradualmente. Então, Maxwell foi lá e ele conseguiu observar o seguinte: se na terceira equação que a gente viu, ele varia o campo magnético e produz uma corrente elétrica, e quando ele varia um campo elétrico, ele produz uma corrente um campo magnético, ele foi lá e observou isso e criou a teoria da luz eletromagnética. Por quê? A gente viu que a variação de um induz ao outro. Então, eu induzo através da variação do campo magnético, eu induzo aí uma existência de um campo elétrico, de uma corrente elétrica, que induz a um campo magnético, que induz a um elétrico, que induz a um magnético, que induz ao elétrico, e por aí vai. Isso é o que nós chamamos hoje e conhecemos por onda eletromagnética. Exatamente. Maxwell conseguiu observar nas suas próprias equações a existência da luz na forma eletromagnética. A gente tem conhecimento da luz eletromagnética num espectro bem amplo. A luz visível que a gente tem, que a gente consegue enxergar, é um que cabe dentro de um espectro, é um pedaço bem pequeno desse espectro todo, quando a gente vai observar. Então a gente tem aí um espectro eletromagnético que sai desde os raios X, né, as ondas de rádio, por exemplo, onde a gente tem esse diâmetro aí, esse lambda, né, que mostra aqui o nosso diâmetro dessa onda, que varia, podendo chegar de quilômetros a nanômetros de tamanho. Então, isso foi o que Maxwell, a maior sacada de Maxwell, cara, porque hoje tudo que a gente tem na física moderna, tudo que governa, tudo que a gente sabe de tecnologia, basicamente é graças a essas duas equações aqui. Exemplos bem práticos dessa aplicação da teoria eletromagnética de Maxwell. O Wi-Fi, o roteador Wi-Fi gera pra gente uma onda eletromagnética, uma luz eletromagnética que a gente não consegue ver, mas que está aí presente, que joga o sinal do roteador para o nosso celular, para o nosso computador, ou quando a gente vai lá e aperta o controle da televisão para mudar o canal, o que a gente está fazendo é dando um sinal que sai do controle na forma de onda para chegar até a nossa TV e mudar de canal, aumentar volume, etc. Como quando a gente recebe sinal de rádio, que chega no rádio até a nossa casa, ou sinal de TV, telefone, tudo. Todas essas tecnologias são graças a James Clerk Maxwell e as suas 4 equações.